Olá pessoal, aqui é o professor Hélio do Compromisso Sistema de Ensino. Queria saudar todos vocês e dizer que estamos iniciando nesse instante um grupo de aulas que vai trabalhar exatamente o ensino fundamental. Foi feito com tanto carinho, colocamos toda a nossa experiência nesse trabalho. E por que a gente está fazendo esse trabalho? Alguns comentários importantes. Alunos que estão na quinta, na sexta, na sétima, oitava, nono ano, vai ser um material muito rico para vocês em matemática. Então você que tem um filho, uma filha que está estudando, está voltando agora às aulas, pode acompanhar. Toda semana estaremos postando grandes aulas para que vocês possam ir cada vez melhor. Agora, o grande segredo de todo esse trabalho é voltado para a prova do Enem. O Enem, para quem não sabe, ele costuma cobrar bastante exercícios básicos. Às vezes o aluno está lá na frente, no ensino médio, está no último ano, e coisas básicas do ensino fundamental ele acabou esquecendo. E é dessa forma que a gente vai tentar, em 100 aulas, resgatar todo o conteúdo do ensino fundamental. Quero ajudar vocês para que você possa ter uma base muito fortalecida. Eu tenho certeza que quando você estiver no ensino médio, tudo vai ficar muito mais tranquilo, porque a sua base, o seu alicerce está cada vez melhor. Então nós vamos iniciar com uma aula fantástica que é sobre conjunto. Conjunto, todo mundo tem uma pequena noção. Conjunto de pagode, conjunto sertanejo, conjunto de selos. Conjunto nada mais é do que a união de agrupamento de elementos. É isso que nós vamos falar hoje. E todas as técnicas em relação a conjunto. A gente estuda conjunto no ensino fundamental e depois vocês vão ver com bastante propriedade no ensino médio, nas teorias dos conjuntos. Importante citar que conjunto pode ser objetos, conjunto de borboletas, né? Você tem vários tipos de borboletas, você juntou as figurinhas, mas o que nós vamos trabalhar efetivamente mais são os números, principalmente os números naturais, que começa do zero e vai adiante, 0, 1, 2, 3, vai para o infinito. Tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Eu tenho aqui a primeira aula sobre conjunto. Vamos observar as definições aí sobre conjunto. Definição importante. Uma coleção de objetos ou símbolos é um conjunto. Quer dizer, não só objetos, pode ser símbolos também. Objeto ou símbolo são elementos. Então, os objetos que você está juntando, eles têm nome, ou símbolo, são elementos. Vai guardando os nomes aí. E aí vem a notação. Como é que eu faço notação de conjunto? Bom, indicado por letra maiúscula. Quando você quiser batizar um conjunto, ele tem que ser batizado por letra maiúscula. Então, um exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês. O conjunto A é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4. Notem vocês que os elementos, pessoal, são separados por vírgula. Então, se alguém perguntar quantos elementos tem o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Você pode colocar a representação, a notação do conjunto dentro de chaves, conforme você está vendo aqui. Ou você pode colocar em cima dentro de uma linha fechada, chamado diagrama de Venn. Você coloca o elemento, ó, o 0, e coloca sempre um pontinho. 0, pontinho, o 4, pontinho. Os pontinhos são para indicar os elementos. Então, ou você, na sua anotação, faz dentro de chaves, ou você faz dentro de um diagrama. E esse diagrama, eu vou fazer um aqui qualquer. Eu posso fazer um diagrama assim também, ó, pessoal. Uma linha fechada qualquer. Tá bacana, tá vendo? Eu posso colocar ali também, ó. O 0, o 4, o número 1, o 2 e o 3, ok? Essa é a representação que você pode fazer também. Vamos colocar o próximo slide aí. Representação. Muito bem. Você pode fazer a representação de um conjunto através de um termo, de um texto. Por exemplo, o conjunto A, você pode fazer dessa maneira. É formado pelas vogais do alfabeto. Tá perfeito, todo mundo vai entender. Ou você já pode dizer quem são as vogais do alfabeto. Quero deixar claro sempre que o nome do conjunto, letra maiúscula, e as letras minúsculas. Não vai esquecer, vocês percebem que
A, E, I, O, U está em forma de letras minúsculas. No exemplo B que nós estamos trazendo, a gente mostra assim, um conjunto chamado de B, números pares entre 1 e 7. Então ele deixou aqui a definição. Tá? Todo mundo, se você olhar bem, entre 1 e 7, quem que deve estar lá dentro entre o número 1 e o 7? 2, conjunto B, formado pelo 2, o 4 e o 6. Muito bom. Um último exemplo aqui, nesse slide, eu tenho o conjunto C, que é formado pelas letras da palavra banana. Aqui é proposital, então se você olhar bem, as letras das palavras banana, então você vem aqui, eu tenho letra B, letra A, letra N, outro A, outro N, outro A. Acontece que, guarda isso, não se deve repetir elementos iguais. Então se você quiser colocar, se você contar, a palavra banana tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 letras, mas a gente só vai representar por 3 letras. Por quê? Porque vai entrar o B, ok, definiu. Esse A, o A, ele vai representar os 3 As, mas eu coloco um só, exatamente, não precisa pôr 3 vezes o A. E a palavra, e a letra N uma vez só. Então, fica claro, guarda para sempre, não se deve repetir elementos iguais, ok? Vamos em frente aí. Bom, num conjunto, pode-se usar reticências, você pode usar reticências, mas desde que você não prejudique a compreensão. Então você pode, por um exemplo aqui, ó, eu quero falar conjunto dos números pares que vai embora para o infinito. Então olha bem, começa o 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e no final eu ponho reticências. Eu posso pôr porque eu estou... E todo mundo que lê esse conjunto aqui é um conjunto infinito. Faltou colocar aqui um nome do conjunto, por exemplo, um conjunto A, formado por 0, 2, 4, 6, 8 e 10, e vai indo embora para o infinito, ok? Reticências aí, tranquilo no final. Conjunto infinito. Qualquer elemento par faz parte desse conjunto. No exemplo B, conjunto de números ímpares, menores que 20. Eu quero somente os ímpares menores que 20. Então, eu poderia fazer assim, 1, 3, 5, 7, 9, 11, e 13, 15, 17, 19. Então, o que a gente optou em fazer? Colocamos reticências bem no meio e dá para, com certeza, é um conjunto do tipo finito que não vai atrapalhar a compreensão, ok? Podemos ainda representar um conjunto colocando seus elementos dentro de uma linha fechada, que eu acabei de comentar aqui, fiz até uma linha fechada. Linha fechada é aquela linha que onde começa, você termina. Uma linha aberta, pessoal, seria isso, ó. Comecei aqui e parei aqui. Essa é uma linha aberta. A diferença para uma linha fechada, da onde você inicia, você termina. Então está aqui a explicação. Todas essas figuras, todas essas linhas fechadas, elas podem ser representadas. E legal entender que o conjunto tem que ser batizado. Qualquer aluno percebe que esse é o conjunto C, esse é o conjunto B e aqui é o conjunto A, ok? Vamos em frente. Bom, tipos de conjunto, os tipos agora. Eu tenho um conjunto que só tem um elemento lá dentro dele, é o famoso conjunto unitário. É aquele que tem um só elemento. Dá um exemplo? Claro, vamos lá. Exemplo de um elemento lá dentro do conjunto. Conjunto A, vai comigo na leitura, é formado pelo números pares maior que 1 e menores que 3. Menores que 3. Aqui tem um errinho, pessoal. A gente vai corrigir, tá? E menores que 3. Então, quem é maior que 1 e menor que 3? Só pode ser, no conjunto A, o número 2. Então, você faz a representação dentro das chaves e você coloca lá dentro o número 2, que é a resposta do exemplo A. Agora, vamos pegar um exemplo B. Conjunto B, que ele fala assim, dias da semana que começam pela letra D. Aí você pensa, né? Qual é o dia da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Letra D
só tem um, que é o domingo. Portanto, a resposta de maneira direta, a resposta do conjunto B, domingo. Cuidado agora, que aqui vale a pena uma pequena observação. Esse símbolo aqui significa conjunto vazio. Se o conjunto vazio estiver dentro de chaves, ele não é indicado conjunto vazio, e sim conjunto unitário. Vou pegar aqui na lousa para mostrar para vocês. Quando você quiser dizer que um conjunto A ele é vazio, o que você faz? Coloca a chave e não coloca nenhum elemento dentro. Ou você pode fazer assim, ó. A bolinha cortada representa representação de conjunto vazio, ok? Agora, se você guardar que a bolinha cortada é vazio, e na hora de um exercício simples, você pegar essa bolinha aqui e colocar aqui dentro, como aqui está mostrando, se você falar que isso é vazio, está errado, o conceito vai cair para conjunto unitário, tá bom? Vamos em frente. Bom, o que precisamos saber agora? Um assunto super importante, relação de pertinência, tá bom? Em teoria dos conjuntos, pessoal, vai aparecer as relações de pertinência. Então, por exemplo, pertinência vai aparecer uma letra E, um E meio achatadinho, pertence, tá bom? Guarda aí. E se for um cortadinho, a resposta dele é não pertence, tá bom? É isso que está tratando as relações de pertinência. Então vamos ver aqui. Seja o conjunto das vogais, conjunto chamado agora de M. O conjunto M é formado pelas letras A, E, I, O, U. Agora veja que interessante. O elemento A, olha como se fala. O elemento A pertence ao conjunto M. O elemento A pertence ao conjunto M, perfeito? O elemento B não tem B aqui dentro, facinho de entender. Ele não pertence ao conjunto M. O elemento B não pertence ao conjunto M. Observações importantes aqui que a gente fez até um símbolo para você não esquecer. Cuidado que tem muita pegada. Os símbolos pertence, não pertence e pertence, eles são utilizados quando você está relacionando elemento para conjunto. Cuidado que daqui a pouco vai aparecer está contido, não está contido. Quando você estiver trabalhando relação de pertinência, é só elemento para conjunto. Não vai esquecer, tá bom? Vamos em frente. Exemplos interessantes. Olha o exemplo A. O elemento 5 pertence ao conjunto formado por 1, 2 e 5. Ótimo. Exemplo B, o elemento 6, não está aqui, não pertence ao conjunto formado pelos elementos 1 e 5. O elemento A pertence ao conjunto formado pelos elementos A e B. E o elemento M não pertence ao conjunto formado pelos elementos A e B. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Bom, vamos falar de coisas iguais. Coisas iguais, conjuntos iguais. Quando que dois conjuntos são chamados de conjuntos iguais? Super simples. Dois conjuntos são iguais se os dois tiverem os mesmos elementos. Então vamos dar um exemplo? Vamos. Exemplo 1. Eu tenho um conjunto formado por 5, 2 e 8 elementos. O 5, o 2 e o 8. E do outro lado eu tenho igual um outro conjunto formado por 8, 2 e 5. O que precisa ficar claro é o seguinte, ó. Aqui tem 8, lá tem 8, beleza? Aqui tem 2, lá tem 2, ótimo. Aqui tem 5, lá tem 5. Não pode ter elementos diferentes, super simples. Exemplo 2, essa aqui é interessante, guarda aqui. Um conjunto, guarda isso aqui que é importante. Um conjunto formado por A, B, C e C. Vocês lembram que a gente comentou que não se pode repetir elementos? Não precisa pôr 2 Cs. Então, na verdade, esses dois conjuntos são iguais. Esse C aqui está representando esses dois Cs. E nas teorias dos conjuntos não se repete o mesmo elemento. Bom, conjuntos diferentes. Agora conjuntos diferentes. Dois conjuntos são considerados diferentes se ambos não tiverem os mesmos elementos. Isso é fácil de entender.
Então vamos lá. Aqui eu tenho 1, 4 e 6. Para ser diferente, tem que ser totalmente fora daquilo que você está vendo. Eu tenho outro conjunto formado pelo 1 e 4, eles não podem ser considerados iguais, são diferentes. E esse aqui, cuidado aqui, esse aqui é um conjunto unitário formado pelo elemento 8. E esse aqui é um conjunto unitário formado pelo elemento 88. Se tivesse uma vírgula aqui no meio, aí os dois seriam iguais. Joia? Maravilha? Então agora um exercício, só para a gente fechar esse entendimento aí. Dá uma espiada aqui, veja como é simples. Exemplo 1, eu tenho um conjunto formado pelos elementos x e 2. Dois elementos. E do outro lado, 6 e y, separado por vírgula, os elementos. Mas acontece que ele deu uma pista, eles são iguais. Ah, quer dizer, o que tem aqui, ótimo, tem lá. E o que tem aqui, está lá. Então, com toda certeza, pessoal, quanto vale esse x? Esse x está do outro lado. Então, o x vale quanto? Pessoal, vale 6, parabéns. Então, o nosso x tem valor, é 6, ótimo. E eles são iguais, então aqui é 6 e 2. E do outro lado é 6 e 2. Eu já tenho 6 aqui, então esse y só pode ser quem? O y? 2. Está aqui, já está tudo na mão. E aí ele faz uma pergunta, qual o valor de x mais y? Né? Vamos fazer já. Ele quer x mais y. Se o x é 6 e o y é 2, a gente está diante de quanto? Acabou, de 8. E ele quer também x menos y. Ele quer x menos y. Se o x vale 6 e o y vale 2, a gente já tem resposta. Está aí a resposta, né, para verificação de aprendizagem. Tranquilo? Vamos para o próximo. Agora vamos falar de subconjunto, tá? Subconjunto. Vamos ver a teoria do que significa subconjunto. Entre aspas, subconjunto é eu te apresento um conjunto e você tira deles outros conjuntos. Exemplo aqui, eu dou um conjunto de 1, 2, 3 e 4. 4 elementos. Quais são os subconjuntos que estão ali? Bom, vamos lá. Eu posso tirar o conjunto unitário 1, o conjunto 2, então eu vou formando através de um conjunto outros conjuntos. Então vamos ver como vai ficar. Um conjunto A é um subconjunto de um conjunto B se todos os elementos do A forem também elementos do B. Ou seja, está aqui um exemplo fácil de olhar, está aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui dentro um conjunto A e um conjunto B. Se a gente perguntar quais são os elementos de A? 1 e 2. Quais são os elementos de B? Todo mundo. 1, 2, 5, 3, 4 e 5. Então tá aqui, ó. Aqui a definição importante. Se A é um conjunto formado pelo elemento 1 e 2 e B é um conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, então aparece talvez uma novidade para vocês agora. Esse símbolo aí está contido. Vou deixar até anotado aqui, tá? Mas eu tomei o cuidado para no próximo slide vai aparecer todos esses símbolos. Essa letra aqui, esse símbolo é de está contido. Está contido. A etimologia da palavra é clara, está dentro de, ele está dentro, está contido. Então, olha só como é simples. O A está dentro do B. Dessa maneira que eu quero que vocês entendam. O A está contido em B, tá bom? Em teoria de conjunto aparece muito símbolo. É importante você ir guardando. Pelo que eu lembro até agora, a gente falou de grau de pertinência, né? Esse cara aqui é quem? Pertence. Boa. E esse aqui cortado, tô lembrando, não pertence, ótimo, não pertence. E não precisa nem dizer se esse cara aqui está contido, se a gente cortá-lo, não está contido. Né? O corte, essa risca aqui, ó, esse segmento aqui, ó,
entra um não. Não o quê? Não está contido. Ok? Fechadinho, vamos em frente aí. Muito bem, tá aqui, ó. Todos os elementos de A pertencem a B. Isso que é subconjunto. Vamos lá. Então, outro exemplo. Olha aqui. O conjunto, exemplo A, formado pelo elemento M, conjunto unitário, está contido dentro do conjunto AMC. O exemplo B, 2, 3 e 4. O conjunto formado por 2, 3 e 4 está contido em 1, 2, 3 e 4, ok? E aqui eu trouxe para vocês, pessoal, os símbolos usados de conjunto para conjunto. Eu queria que você guardasse isso para sempre. Quando você está trabalhando elemento para conjunto, pertence ou não pertence. Está aqui, ó, inclusive na lousa, ó. Esses dois caras aqui, ó. A teoria qual é? É de elemento para conjunto. Nunca esqueça disso, tá? Elemento para conjunto. Agora, quando você está trabalhando, olha bem aqui, ó. Conjunto para conjunto, a gente vai falar desses exemplos. Está contido, com um risco no meio, não está contido. O contrário aqui, pessoal, ó. Eu costumo dizer para os meus alunos que, às vezes, para guardar, você precisa ter alguma regra. Porque vai aparecer a palavra agora contém. E a palavra contém começa com uma letra C. É verdade ou não é? Letra C. Então, C de contém. Na verdade, não vai entrar nessa. Toda vez que você tiver vontade de chamar isso aqui de contém, você lembra que é exatamente o contrário. É está contido. O contém é invertido. Contém é invertido. Dá uma vontade louca de chamar esse cara aqui de contém. Então você se segura aí. O contém não é esse cara, não. Esse cara é o está contido. Então o que você faz? Inverte e chama de contém. E o contém cortado é não contém. Relação, não esqueça mais. Relação apenas de conjunto para conjunto. Não esquecer. Vamos em frente. Muito bem. E agora um exemplo que eu trouxe para vocês, muito legal, é extrair outros conjuntos de um conjunto. Então, se eu te der um conjunto A, formado pelos elementos 5, 6 e 7, guarda aí. Quantos subconjuntos eu consigo tirar de um conjunto dado? Ou seja, quantos outros conjuntos eu consigo montar através de um conjunto oferecido? Então, vamos em frente. Quantos? Primeiro, subconjunto sem elementos, conjunto vazio. Olha, eu queria que vocês guardassem que dentro de qualquer conjunto, tem dentro dele o conjunto vazio. Então, esse símbolo aqui, ó, é de conjunto vazio. Em qualquer conjunto, dá um exemplo aí. Agora, conjunto A formado por 1, 3 e 7. Aí eu pergunto, quais são os elementos que você está vendo aí? Aqui dentro, além de 1, 3 e 7, tem dentro dele o próprio conjunto vazio. Então, se alguém perguntar quantos conjuntos eu consigo formar, eu consigo formar um conjunto unitário com 1, mais um conjunto com o 3, mais um conjunto unitário com 7. Já fiz 3 conjuntos. Aí eu consigo formar mais um conjunto com 1 e 3, com 1 e 7. Eu consigo formar 1 com 3, depois 1 com 7 e 3 com 7. E por último, o próprio conjunto. E não podendo esquecer que o conjunto vazio, ele entra em qualquer conjunto. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, eu consigo formar um subconjunto sem elemento, vazio. Vai guardando. 1. Eu consigo fazer subconjunto com um elemento só. Igual eu estava explicando aqui do lado. Eu consigo fazer o conjunto unitário 5, 6 e 7. Então, se você contar, eu já tenho 1, 2, 3 e 4. Daqui já está saindo 4 novos conjuntos, que recebem o nome de subconjunto. Ótimo! Exemplo 3 aqui, ó. Eu consigo fazer conjunto com 2 elementos. O 5 e o 6, o 5 e o 7 e o 6 e o 7. E por último, o próprio conjunto faz parte de 3 elementos, 5, 6 e 7. Então, eu queria que você guardasse assim. Todo conjunto dado tem 2 que é dado de presente. Quais são eles? O conjunto vazio e ele mesmo. Não esqueça, o conjunto vazio e ele mesmo.
E o resto são formados por unitários, por duplas, até 3, por 4, assim por diante, tá bom? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Legal? Vamos lá. Pessoal, vamos agora finalizar o entendimento dessa aula com 4 exercícios de verificação de aprendizagem. A gente vai deixar também disponível mais alguns exercícios para vocês fazerem. A gente vai informar vocês, vai ter o acesso, né? Vocês vão ter a possibilidade de realizar mais umas 10, 12 exercícios. Aí, na minha opinião, já está legal. Vamos partir para a próxima aula, tá bom? Vamos resolver então. A gente vai sempre trabalhar dessa forma, verificação de aprendizagem, sempre no final da aula. Acho que fica muito legal. Vamos ver o primeiro exercício. Ele diz assim: o conjunto dos números pares, ele quer pares, maiores que 50. Cuidado! Maiores que 50 não é o 50, é maior que o 50. Entendi. E menores que 200, não é o 200. Então, como que eu quero que você pense? Você tem aqui o primeiro número e o último número, é assim que eu quero que você pense. Esse primeiro número, ele já falou, é um número maior que 50. Então, se tiver alternativa que está vindo com 50 aqui, não é essa a resposta. Então, não é a letra A, não é a letra C e não é nem a letra D. Maior que 50. Por que? Opa, peraí, mas a letra C é maior que 50, mas eles estão querendo os números pares, pessoal. Então, ficou bem tranquilo, né? Tá com um jeitão bacana que é a letra B. Começa com 52, 54, 56 e aqui usou a técnica das reticências e termina com 198. Lógico, não poderia terminar com 200, nem iniciar com 50. Legal? Acho que deu. Vamos para o exercício 2. Exercício 2 aí. Vamos ver o que está nos pedindo. Olha só a questão. Conjunto formado pelos algarismos pares do número... Pessoal, vamos definir aqui. 31.657 é um número. E o 3, o 1, o 6, o 5, o 7 são algarismos. Entendi a diferença. Então, ele está pedindo o conjunto formado pelos algarismos pares do número 31.657. Ora, estou vendo apenas o algarismo 6 como par. Então, está mostrando que é um só elemento, conjunto de que tipo? Vazio? Não. Tem um ali. B é unitário? É ele, né? C possui 3 elementos? Você está vendo aí 3 números pares? Eu não. E possui 5 elementos? Também não. Alternativa, letra B de bom. Estou aprendendo bem. Vamos para o exercício 3. Vamos por 3 aí. Exercício 3, fazer uma boa leitura. Ele deu um conjunto formado pelos elementos X e o 3. 2 elementos, na verdade. Fique sempre de olho na vírgula que separa os elementos. E um outro, Y e 7. E ele falou para nós que eles são iguais. Então, vamos descobrir. Aqui tem 3 e aqui tem 7. Se eles são iguais, aqui está faltando o 3. Então, esse Y aqui vale 3. E do outro lado, aqui já tem 3, só pode ser 7, o X. Então, vamos junto aí. Aquele X, escrever grandão, ele está com um cara que vale 7. Boa. E aquele Y vale quanto? Vale 3. E como que eu tenho certeza? Porque ele me informou. O que tem lá, tem aqui. Então, ficou bastante entendido. Vamos em frente. Aí ele faz uma pergunta. Então, se eu somar X com Y, X mais Y, quanto que vai dar? Alternativa, letra D de dado. 7 mais 3, 10. E vamos para o último exercício de verificação de aprendizagem. Muito bem. O conjunto M, vamos junto aí, ó. Conjunto M, ele é formado pelos elementos ABC. Ele quer saber quantos novos conjuntos eu consigo formar
a partir de ABC. Então vamos junto. Eu já tenho o conjunto ABC, tá? Que é chamado de conjunto M, formado pelos elementos A, B e C. Agora a gente quer formar novos conjuntos. Vamos começar. E você deve ter lembrado que todo conjunto tem dentro dele o vazio. Então já é 1. E agora eu vou formar conjunto unitário com a letra A, separando por vírgula. Eu vou fazer mais um com a letra B, tudo unitário. E outro com a letra C. Ótimo. Então já tenho 4. 1, 2, 3, 4. Eu quero saber quantos subconjuntos. Agora acabou? Ainda não. Agora eu vou fazer dupla. A com B. Então vem aqui o A com B. Outro conjunto. E agora, dá para fazer mais um? Dá. Quem? A com C. O A com C, tá? Mais um. E B com C. Só não pode repetir, tá? O B com C. Quantos conjuntos já consegui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí eu procuro aqui, ué, não tem 7. Estou esquecendo o quê, hein? Não posso esquecer. Que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Já que eu fiz conjunto unitário, conjunto com 2, o próprio conjunto faz parte do subconjunto. Então eu tenho um último conjunto, que é o A, B e C. Esses aqui, ó, esse cara aqui, com esse, você não pode esquecer. Todo conjunto tem subconjunto, o vazio e ele mesmo. E o resto é só fazer como a gente fez. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novos conjuntos, subconjunto, alternativa C. Essa foi nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço aqui do professor Hélio. Um grande abraço.